Se tem uma preocupação que eu tenho é ir em igrejas ou movimentos que o Espírito Santo não está presente, eu estou muito feliz porque aqui está cheio da presença de Deus, amém? Uau, glória a Jesus! Meu Deus do céu, os céus estão abertos. Uau, diga obrigado, Jesus. Diga eu te amo, Jesus. Diga eu te dou louvor, Jesus. Nós estamos em avivamento, essa igreja está em avivamento, amém? Será que alguém crê essa noite? Então diga assim: precioso Espírito Santo, eu te dou toda a primazia em meu coração. Essa noite eu me torno um altar de sacrifício para a tua presença reinar, em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus fortemente. Tome o seu lugar. Meu Deus do céu. Pastor Marlos, pastora Rose. Cadê? Muito obrigado. Aqui, o pastor aqui, a pastora lá. Muito obrigado. Amém? Por esse convite, essa confiança de estar subindo neste altar tão abençoado. E poder estar hoje compartilhando. A gente vem na intenção de abençoar, mas sai mais abençoado. Quero agradecer também toda a recepção que eu tive, todo o bom cuidado, né? E eu me sinto em casa. Nós já somos famílias, correto? Somos irmãos de cobertura, irmãos em Cristo, dividimos a mesma visão. E aqui em Araguari, essa igreja será extremamente relevante. Há um avivamento aqui, amém? A presença de Deus está aqui. Uau, eu posso sentir. Pastor Ivan, pastora Angélica, que bênção estarem aqui, assim como o pastor Nilton, pastora Vanessa. Se tem uma coisa que eu amo, pastor Marlos, depois de estar ministrando no altar, é estar na mesa com vocês. Sabe, eu que estava isolado lá no norte, agora tenho uma família para compartilhar. Andava sozinho, achava que eu era meio maluco e solitário, mas achei gente doida igual eu. Amo vocês, amém? Honro a vida de vocês. E eu quero entregar tudo que Deus me deu esses 2 dias. Amém? Uau! A gente vai falando e a glória vai fluindo. Esse lugar ama a presença de Deus. O Espírito Santo, meu doce amigo, está aqui. E eu já queria deixar bem claro, você vai ver algumas coisas. E eu não vim aqui, nessa igreja preciosa, poderosa, essa igreja que já carrega o nome profético, vivendo o novo de Deus, é o que vai ser liberado, o novo de Deus. Eu não vim para tornar o meu ministério pessoal conhecido, eu vim para deixar o ministério do Espírito Santo evidente sobre a sua vida. Eu vim para demonstrar Ele para você. E eu vou lhe falar, hoje à tarde eu estava orando, e o Espírito Santo essa noite vai ungir várias pessoas. Ele está se derramando, ele está alegre com o que está acontecendo. Eu já vejo algumas pessoas com lágrimas no rosto. O Espírito Santo já está se movendo sobre a sua vida. Porque eu permito que o Espírito Santo evidencie a Cristo, milagres acontecem, amém? Estamos vindo agora da família ICDA, foram 2 dias também de avivamento, milagres instantâneos, porque o Espírito Santo tinha liberdade lá também, assim como está tendo agora. Eu não sei o que você trouxe, a demanda, eu sei que o poder de Deus está aqui para operar poderosamente. Lá na família ICDA, teve um testemunho que me chamou muita atenção. Eu vou testemunhar já, iniciando testemunhando para ativar mais ainda a sua fé, amém? Tinha uma irmã lá, uma preciosa irmã, pastor, era a irmã Neire, ou irmã Meire. Meire, né, pastor Nilton? 12 anos que ela não andava, não ia para a igreja, tinha que ir, a filha ia buscar de carro, correto? E ela creu, recebeu oração, o Espírito Santo revelou o problema dela, ela recebeu oração. No outro dia, foi no domingo, ela foi para a igreja a pé, sozinha. Ela foi curada, amém? Outras coisas mais fluíram, agora eu não consigo lembrar com detalhes. Mas essa noite o Senhor vai se mover com poder na sua vida. 2 coisas vão acontecer esses 2 dias. Inclusive, parabéns. Hoje é segunda-feira, não é dia de culto. E a igreja está lotada, é um povo sedento. Aleluia.
duas coisas vão acontecer esses 2 dias. Pessoas receberão o poder de Deus para si, e pessoas se tornarão agentes do poder de Deus na terra. Essa igreja será reconhecida pelo mover do Espírito Santo nesta cidade. Diga obrigado, Jesus. O ambiente que o Espírito Santo governa e é livre, coisas maravilhosas acontecem. Eu tenho algumas anotações, mas eu prefiro fluir no Espírito, amém? Quem sente a presença de Deus? Aleluia, desde o início. Eu fui convidado a ministrar em uma cidade perto de Santarém, chamada Alenquer. E aí, eram 3 dias de conferência, de avivamento, sexta, sábado e domingo. Domingo pela manhã, promoveram uma manhã de avivamento. E aí a pastora, a apóstola da igreja, falou assim para mim: pastor, eu creio no batismo do Espírito Santo, mas a minha igreja ainda é travada para isso. Nós estamos promovendo a manhã de avivamento, para que haja batismo com o Espírito Santo na nossa igreja, para que haja um despertamento. Falei, amém, o Espírito Santo virá e vai batizar. E ela creu. Domingo de manhã estávamos lá ministrando, preguei a palavra sobre batismo no Espírito Santo, o povo foi ativado em fé. No final da ministração, todos levantaram, foram para frente. Então nós convidamos o Espírito Santo a vir ungir, batizar todo aquele povo. Começou um mover sobrenatural, línguas para todo lado, pessoas que não conheciam o Espírito Santo, agora estavam falando em línguas, em mistérios, recebendo dom, sendo cheio do Espírito. Era uma coisa mais linda do mundo de se ver. Aí a pastora corre comigo lá na frente, pastor Newton: pastor, o senhor está vendo aquela mulher lá no fundo? E eu olhei na direção, sim. Aí a pastora, ela está falando em línguas? E eu respondi: pastora, mas está todo mundo falando em línguas. Ela só não está entendendo, ela é muda, nunca falou na vida, e agora está adorando a Jesus em línguas estranhas, porque foi batizada com o Espírito Santo. Oh! O ambiente em que o Espírito Santo está, ou o lugar que o Espírito Santo está e governa, os céus descem e se manifestam poderosamente. Diga glória a Deus. Diga eu te amo, Jesus. Diga aleluia. Todas as vezes que eu sou convidado a ministrar, eu entendo que o Espírito Santo está querendo fazer algo, amém? Eu não pego lá no meu Instagram ou no meu WhatsApp, no status, seja lá onde for, e coloco lá agendas abertas, amém? Não. Eu espero o Espírito Santo promover a agenda, porque eu quero ir onde Ele está se movendo. Quem entendeu? Amém ou não amém? E eu preciso falar algo para você, para que você comece a gerar mais demanda ainda. No início do ano, o Espírito Santo falou comigo: quando der o dia 12 de fevereiro, você vai entrar num jejum, e você vai ficar 20 dias apenas tomando água, que eu vou operar por onde eu te levar a partir disso. E eu esperei chegar o dia, deu 12 de fevereiro, eu entrei em jejum por volta das 6 horas da tarde, e a partir dali não comi mais nada, apenas bebendo água, apenas tomando água, e com a rotina normal. E o Espírito Santo gerando a unção dele para vir operar. Enquanto eu estava em 20 dias de jejum, estava em oração por todas as igrejas que o Senhor está levando para ministrar. E em cada lugar o Espírito Santo está fazendo coisas novas, coisas diferentes. O jejum foi tão intenso que o médico entrou em contato com a minha esposa dizendo: eu quero pegar o seu marido, colocar na máquina, colocar aqueles eletroides, é aquilo, como é o nome? Eletrodos, que fica lá, né, igual uma cobaia, pastor Marlos, que ele falou assim: a partir do 5º dia, somente bebendo água, o corpo pode entrar em colapso, pode ter falência múltipla dos órgãos, pode ter taquicardia, pode ter desmaio infinitamente, coisas terríveis que podem acontecer com o corpo. E ele falou: nunca vi alguém ficar 20 dias sem comer, apenas bebendo água. E aí eu, mas não vai dar tempo não, que eu não vou ficar esperando não, der 20 dias eu vou entregar, senão eu vou morrer. Durante esses 20 dias, querido, eu me tornei um garçom para a sua vida essa noite. Eu absorvi alguma coisa dos céus, que se hoje você crê, eu quero servir você. Amém ou não amém? Diga assim: um segredo para carregar a presença de Deus
Em primeiro lugar, é ser um altar de sacrifício. Amém ou não é amém? Então já começa a agradecer pela fé o que Deus vai fazer hoje na sua vida. Começa a fluir, creia, querido. Amém ou não amém? O ministério do Espírito Santo hoje vai fluir sobre você poderosamente. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Abra sua Bíblia comigo agora em Lucas. Uau! No capítulo 24, no versículo 49. Tudo certo aí, Moisés? Tudo certo? Vamos trabalhar junto hoje? Eu fluo daqui, tu flui daí. E esse povo vai ser abençoado, fechou? Esse menino é ungido. Quem encontrou a palavra, diga amém. O Espírito Santo está falando ao meu coração agora. Aleluia. Alguns ministérios essa noite serão renovados. Sim, eu estou falando de um nicho de pessoas que cansaram no meio do caminho, que se decepcionaram, amém? Serão reavivados. Eu vejo como óleo quente enchendo botijas, amém? Vai acontecer, querido. Obrigado, Jesus, pela chuva. Chuva é sinal de céu aberto, sim ou não? Glória a Deus. Olha o que está escrito a palavra do Senhor. Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, está escrito assim, Jesus falando aos seus discípulos: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revertidos de poder. Amém? Repita comigo agora em primeira pessoa: eis que eu fico agora em Araguari, na igreja VND, e eu estou aguardando pela promessa do Pai. Essa noite eu serei revertido de poder. Amém. Aplauda a Jesus. Todo lugar que eu chego para ministrar, eu só tenho uma exigência, amém? Se eu posso chamar de exigência, que eu quero estar no quarto, onde for que eu estiver hospedado, seja na casa de uma família, no hotel, inclusive que hotel top, pastor, que eu estou lá, tem espaço para andar e orar, e eu tenho só que cuidar, né, para ninguém reclamar lá embaixo, orar alto demais o pastor. Mas a minha única exigência é, eu preciso estar no quarto de oração às 14h, separado com o Espírito Santo, até às 6h em oração, para receber o que Deus quer fazer naquela cidade, naquela igreja, sobre aquelas vidas preciosas. E hoje, graças a Deus, às 2h estava lá, deu tudo certo. E durante essas 4 horas de oração, o Senhor falou comigo, amém? E é algo específico para esta igreja, para a sua vida. Está aqui as minhas anotações. E o que o Espírito Santo falou para mim hoje sobre você, sobre quem? Sobre mim, sobre você. Primeiro, haverá revestimento de poder, amém? Uma capa vai envolver. E segundo, o Senhor vai ungir pessoas aqui. Pastor, o que é ungir? É separar para Ele. Hoje em dia nós temos muitas pessoas com talentos, talentosíssimas, mas poucos ungidos. A vontade de Deus é que hajam ungidos na sua igreja, pessoas separadas, que não vão somente no culto, nos dias de culto, como um domingo à noite, mas que de segunda a segunda esteja na presença de Deus, separado e glorificando a Ele. É assim que o Senhor vai espalhar a sua glória sobre essa cidade. Amém? Agora atenta comigo que eu preciso trazer a palavra para você. E à medida que a palavra da verdade começar a penetrar o seu coração, o seu entendimento, a sua compreensão, o Espírito da verdade também vai se mover no seu espírito, amém? Ouça bem, no Gênesis, o livro de Bereshit, a palavra diz que lá está Pai, Filho e Espírito Santo em atividade na criação do mundo, sim ou não? Aí a palavra diz que o Pai liberou a palavra para a criação,
A palavra que era o verbo, Jesus, entra em atividade. E quem torna realidade é o Espírito Santo. A palavra diz que o Espírito Santo estava pairando sobre a terra. E a palavra pairar ali significa como chocar uma galinha sobre os ovos. Então, onde o Espírito Santo está sobre, o poder de Deus, ele entra em realidade, amém? O Espírito Santo tem a incumbência de tornar realidade a palavra e a promessa que Deus tem sobre você. Pastor, eu tenho muitas promessas, mas parece que não se cumpre. O que está faltando? A palavra já foi liberada, a promessa é efetivada pelo sangue de Jesus. Está faltando o Espírito Santo sobre você para tornar realidade. Amém? Então, todos os 6 dias, a criação, ela vem à existência pelo poder do Espírito Santo. Estava sobre, mas quando Deus vai criar Adão e Eva, a palavra diz que na hora que ele termina de formar, em Gênesis 2:7 em diante, a palavra afirma categoricamente que Deus sopra o Ruach HaKodesh, o Santo de Deus, ou o Espírito Santo, e o fôlego de vida agora entra dentro de Adão, amém? Aquele é o Espírito, o responsável de trazer vida sobre a terra. Quando falamos avivamento, estamos falando da obra do Espírito Santo. O que é avivamento? Trazer vida, sim ou não? Sobre a terra, o Espírito Santo sobre. Em mim, você, na humanidade, o Espírito Santo dentro. Diga aleluia. Só que infelizmente, o pecado entra, a glória de Deus é retirada de sobre a terra, e a glória de Deus ela é acompanhada pelo Espírito Santo. Gênesis 6, o Senhor fala o texto que para mim é o mais triste de todo o Velho Testamento. O Senhor Deus e Pai diz assim: o homem agora passou a ser carnal, o meu Espírito Santo não pode mais estar sobre ele, seu tempo agora será finito, no máximo 120 dias, aliás 120 anos sobre a terra. Quem está entendendo? Esse momento em Gênesis 6, o Espírito Santo é retirado de sobre a terra, a vida se retira de Adão e Eva, a morte se estabelece, amém ou não amém? A terra passa a ser amaldiçoada, não tem mais interação do céu sobre a terra, porque Isaías afirma que o que traz separação entre nós e o nosso Deus é o nosso pecado, amém ou não amém? A partir desse momento o Espírito Santo é liberado de forma pontual e esporádica no Velho Testamento, só vem sobre reis, sacerdotes e profetas, e também juízes, em alguns casos. E quando ele termina a obra, ele depois é devolvido, volta, retorna para o céu, sim ou não? Quem está entendendo? Só que agora Jesus está falando algo aqui em Lucas 24:49. Está dizendo assim, os discípulos um pouco antes estavam assim: o Senhor vai deixar a gente órfão. João 14:26, o Senhor está dizendo que vai morrer, vai embora. Aí Jesus afirma: eu preciso ir, porque alguém, de acordo com Hebreus, tem que interceder, para que o Espírito que foi tirado por causa do pecado, volte a vir sobre vocês. Jesus estava dizendo assim: eu preciso ir diante do meu Pai agora, falar: Pai, eu tirei o pecado de sobre a terra, devolve a vida sobre eles. Aí Jesus está dizendo, é uma promessa do Pai, mas o Filho tem que ir para interceder. Vocês vão ficar aqui, porque eu vou subir, e quando eu subir eu vou chegar diante do trono de Deus. Deus, sopra de novo teu Espírito, a tua vida, traz de novo a tua glória sobre este povo. Eles creram em ti, eles creram em mim, eles já estão salvos. Eu já venci o pecado, eu já venci a morte. Traz avivamento, traz avivamento, traz avivamento. E Jesus entra em concordância com os discípulos: eu estou subindo para interceder, fiquem aqui esperando, fiquem aqui aguardando, porque uma hora o céu vai abrir, o Espírito vai descer sobre vocês. Os discípulos obedeceram, foram para cima de uma laje, um quarto acima da casa da mãe de João Marcos, e ali ficaram 10 dias em oração e jejum, aguardando pela promessa do Espírito Santo. E o resto da história você já conhece. Estavam reunidos todos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se um som forte e impetuoso, que encheu toda a casa. Aleluia! E em seguida línguas como que de fogo pousando sobre a cabeça de cada um deles, e cada um falava em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Foram ungidos para a glória de Deus.
Diga, eu te dou o louvor, Jesus. Diga, eu te dou o louvor. As duas manifestações do Espírito ficam evidentes em Atos 2. Primeiro, a evidência, na verdade, primeira, manifestação não visível. É o vento, amém? O que representa a presença do Espírito Santo. Que não é aquilo que ele faz através de você, é aquilo que ele faz em você. Ninguém vê, só você ouve o Espírito Santo. Só você sabe o que está dentro de você. Só você entende a obra, amém? Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2 diz que o Espírito Santo estava sobre Cristo e ungiu para, diga comigo, duas manifestações do Espírito Santo. Diga, primeira, para mim. Segunda, através de mim. Amém? A presença do Espírito Santo é para o seu relacionamento. Se o Espírito Santo não estiver sobre você, você não consegue vencer o pecado, você não consegue vencer o próprio orgulho, você não consegue entrar em humildade, você não consegue crer na promessa de Deus. O Espírito Santo sobre você é o acesso dos céus para fazer tudo aquilo que Deus tem para fazer fluir sobre você. A palavra diz em Romanos capítulo 8, versículo 14 e versículo 16, que todos aqueles que são filhos de Deus testificam no seu espírito que o Espírito Santo está com eles. Amém ou não amém? O Espírito Santo hoje vai tomar a vida de alguém e vai ressuscitar o relacionamento que havia se perdido. Primeiro, ninguém viu o vento, só ouviram. Quem ouviu estava ouvindo para si, era a presença sobre, amém ou não amém? Mas depois a segunda manifestação era visível, era o fogo do Espírito Santo. Essa era visível para todos, porque o que o Espírito Santo faz sobre você é a sua intimidade com Ele. Ninguém sabe, tem tanta coisa que eu queria falar, mas é a minha intimidade com Ele, amém? Mas agora o que é o através, fica visível, extraordinário. Enquanto o vento estava soprando, era só para dentro do cenáculo, mas quando apareceu língua de fogo sobre a cabeça dos 120, e um mover, aí a cidade inteira afluiu, para ver que mover era aquele do Espírito. É por isso que eu estou dizendo para você, que um lugar onde o Espírito Santo governa, como essa igreja, vai fazer a cidade toda afluir para cá. Virão querer saber o que está acontecendo na VND. Uma paralítica levantou e andou, um câncer foi vomitado, demônios sendo expulsos. E aí vai vir uma curiosidade, e vão chegar aqui e vão dizer, certamente o Senhor está sobre esse lugar. Será avivamento, amém? Não tem como esconder a obra do Espírito Santo através de alguém. Depois que o Espírito Santo, ele toma o lugar da sua vida, o fogo começa a aparecer. O fogo começa a aparecer, amém? Meu Deus do céu, lá em Santarém tem hora que eu falo, Deus, eu não aguento mais responder tanta oração. E o Senhor respondeu, quem mandou tu pedir? Agora está evidente, todo mundo quer. Amado, não tem como esconder alguém que está cheio do Espírito Santo. Diga aleluia, Jesus. O Senhor vai ungir vidas hoje. Quem lembra da história de Esther? Princesa Hadassa, o nome da minha filha, 5 aninhos de idade. E eu escolhi o nome dela por causa da unção, amém? O povo da princesa Hadassa estava em perigo, sim ou não? A igreja de Jesus, a igreja de Deus. E a princesa Hadassa é convocada a um jejum de 3 dias. E ela convoca o povo para entrar em guerra espiritual. Quem aqui jejua? Uau, essa é uma igreja de verdade. E quando ela entra em jejum, ela fala, eu vou entrar em jejum, as minhas servas entrarão em jejum, o povo entrará em jejum, se eu morrer, morri. Se perecer, pereci. Sim ou não? Aí a palavra conta que ela é escolhida para adentrar a presença do rei, amém? Só que havia um protocolo, 1 ano de preparação, com os óleos de especiarias, que era a mesma composição do óleo que Deus ordenou Moisés fazer, que representava a unção do Espírito Santo. E o processo para a princesa Hadassa, a princesa Esther, era 1 ano, 6 meses, se tratando com óleo de mirra. E o óleo de mirra era para limpar, purificar, tirar todas as impurezas.
a primeira manifestação da unção sobre nós é para limpar tudo que desagrada a Deus. Amém? Óleo de mirra do Espírito Santo vai tirar o orgulho que todos nós temos. Amém? Vai tirar a boca maldizente que todos nós temos. Vai tirar a desonra que ainda insiste em habitar em nós. Vai tirar o pecado, vai tirar a inclinação desse mundo. Vai limpar, purificar. Amém ou não amém? Nós necessitamos da unção do Espírito Santo, não primeiro para pular, rodopiar, cair, glória a Deus por isso, mas é um resultado. O primeiro nível da unção é santificação, separação. Depois de 6 meses sendo tratada com óleo de mirra, a princesa Radassa, Esther, ela agora começava a entrar no segundo nível, começava a ser perfumada com óleos e especiarias, para se tornar agradável na presença do rei, que representava Deus. O rei Assuero era uma representação simbólica de Deus. Por quê, pastor? Porque a unção, depois que limpa, ela nos torna agradável a Deus. A unção é um perfume. Quando o Espírito Santo te unge, este perfume chega primeiro que você em qualquer lugar. Quando o Espírito Santo te unge, enquanto você está adorando, o Senhor sente o cheiro de santidade. O Senhor sente o cheiro do Espírito que estava sobre Cristo. O Senhor sente o cheiro de sacrifício, então responde. Por isso o Espírito Santo deseja ungir nessa noite. Eu queria que hoje o Senhor abrisse os teus olhos espirituais para você ver o que estava acontecendo em cima dessa igreja na hora do louvor. Uau! Amém? Pastor, mas é que eu estou em pecado e eu fiz coisa errada. Esqueça isso. Deixa o Espírito Santo tratar você. Deixa Ele limpar, purificar, santificar, separar, depois te tornar agradável. Nós queremos nos tornar agradáveis a Deus pela nossa própria força. É impossível, querido. Só o Espírito Santo tem esse poder. Amém ou não amém? Onde você chega perfumado com a unção do Espírito Santo, as coisas fluem. Amém ou não amém? Quem entende, pelo amor de Deus? Eu estava pastoreando numa cidade chamada Uruará. Se falar 3 vezes, fala em língua. Amém? No ano de 2019, eu tinha na época, até hoje é um discípulo, um filho espiritual, mas naquela época ele estava na mesma igreja que a gente estava pastoreando. E ele falou: pastor, está acontecendo tanta cura aqui na igreja, porque a gente segue esses princípios que eu ensino, amém? E a minha mãe está lá em Rurópolis, era uma cidade a mais ou menos 3 horas de viagem. E ela não está andando porque o joelho dela, ela caiu, machucou. Falou: vamos pegar uma moto, ele tinha uma Bros, uma moto alta, a gente vai e volta no mesmo dia. Eu falei: pronto, vamos, legal, estou a fim de dar uma volta mesmo, eu estou aqui há muito tempo. Pegamos a moto, botamos uma mochila na costa cada um, e fomos de moto pela Transamazônica, só lama e poeira. Chegamos em Rurópolis no sábado à tarde. Fomos direto na casa da mãe dele, na verdade a gente se hospedou lá. Orei pelo joelho dela, ela voltou a andar instantaneamente, porque o Espírito Santo ele não perde tempo em operar, amém? É instantâneo, é instantâneo, é instantâneo. E aí eu pensei, a gente está cansado de nada, porque já vinha de uma rotina pesada. Vamos ficar hoje, a gente vai amanhã de manhã e chega a tempo para o culto. Ele: ok, tudo bem, o senhor que manda. Eu falei: mas já que a gente vai ficar, hoje é sábado, eu quero ir numa igreja. Eu quero ir numa igreja, sentar lá no fundo, nem fala que eu sou pastor, porque eu quero só receber. Aí ele falou: olha, a minha família congrega numa igreja assim assado, hoje tem culto de jovem, mas vai todo mundo. Eu falei: vamos então. E eu deixei bem claro, pastora Angélica, não fala que tem pastor, eu conheço o Pará tem pastor, é oportunidade, eu não sei o que, eu quero ficar quieto. Amém? Ele: tá bom, não se preocupe. Fomos, sentei na última fileira, me escondendo, bem quietinho. Aí começa o culto. Sabe a igreja sensacionista, não crê no Espírito, não crê nos dons, não crê na presença, era aquela. Eu não vou falar nomes porque tem muita gente assistindo, mas dá vontade. E aí começou o culto, a igreja tinha horário para tudo. 5 minutos para não sei o que, 5 minutos não sei para que. 8h30 começava a palavra, 9 horas. 5 para as 9 tinha que dar a saudação final para encerrar e acabou. E eu cheguei nessa igreja, sentei lá no fundão, o Edinaldo do meu lado. E o culto começou.
Aí ela, sabe aquelas igrejas que tem os corais? Amém? Eu acho lindo. Mas observe. Aí tinha aquelas cadeiras de lado assim, o coral de jovens. E de repente algo me chama a atenção. Eu olho na minha diagonal assim, uma jovenzinha lá, rosnando os dentes, pastor Marlos. Eu falei, meu Deus do céu, é demônio. Mas eu logo me convenci, falei, eu não sou pastor dessa igreja, eu não tenho nada a ver com isso, cada um com seus demônios, eu tenho muito já para expulsar. E eu fiquei quieto aqui. O Edinaldo já se ligou. O Edinaldo era igual um cão de guarda. E ele, pastor, eu falei, fica quieto, acompanha o culto. Se o demônio está no coral, deixa ele cantar. O coral é chamado para vir cantar uma música linda. Quando o coral chama, vem a menina possessa e outra. Que na hora que ela vai cantar, ela bem na frente, ela cai no chão. Puf! Aí aquilo me chamou a atenção. E era demônio também, começou a se estribuchar. O que me chamou a atenção foi que ninguém fazia nada, já estava acostumado com demônios manifestando naquela igreja. E ninguém sabia o que fazer, ninguém tinha unção, ninguém tinha autoridade, ninguém nem cria naquilo. E o coral cantando, e o demônio rosnando. Essa hora eu confesso, começou a me dar uma coceira. Falei, mas eu não estou na minha igreja, eu não sou pastor daqui, eu não vou entrar em guerra que não é minha, eu já tenho muito problema, deixa cada um com os seus. Aí tinha eu lembro era o dirigente do culto, numa mesinha na frente, era o Tiago, um jovenzinho, 16 anos, moreninho assim, igual eu, bem magrinho. Aí veio uma jovem, pregou, essa jovem estava abençoada, até chorei ouvindo ela. Aí, deu 8:55, o diácono José, eu vou falar o nome agora, não sabe nem quem é mesmo, né? Estou muito longe de lá de casa. O diácono José pega o microfone, quando ele pega o microfone para encerrar, o Edinaldo sai aqui da minha esquerda. Eu falei, ixi. Nesse momento ele vai lá, fala no ouvido do diácono José. E o diácono assim confirma. Quando ele volta e senta, ele já vem logo me dizendo, pastor, só fiz o que Deus mandou. Eu falei, o que tu fez, Edinaldo? Ele, calma. Aí o diácono José lá da frente, acabei de receber a notícia, sabe, aquelas igrejas bem formal, que nós temos na presença do recinto religioso hoje, a presença de um pastor, que veio da cidade de Uruará, está no meio de nós. Nós queremos dar a oportunidade para esse pastor dar a saudação final. Por favor, pastor, só pode vir o pastor Rafael Macedo. Isso não vai dar certo. Saí aqui por trás, peguei o microfone com fio antigo, lá dos anos 80, dava choque. Olhei no relógio, 8:55 da noite. E eu calculei, tem 2 possessas. 1 minuto e meio para cada, resolve, entrego, oro. Se assim acontecer. Amados, besteira, igual disse a irmã. Quem carrega a unção, ela vai se manifestar onde você está. Contra a sua vontade, não é você quem manda, é Ele que diz o que vai acontecer, como vai acontecer, onde vai acontecer. Amém ou não amém? Uau! A unção do Espírito Santo estava lá. No dia eu não sabia, mas o demônio começou a manifestar e rosnar, porque eles não suportam o cheiro do Espírito de santidade no lugar. Incomoda, amém? Peguei o microfone, olhei em volta, fiz um rápido cálculo, e eu fui falar, a paz do Senhor. Juro para vocês, a hora que eu disse a paz do Senhor, a menina primeiro estava rosnando, pulou, saiu correndo na minha direção, caiu no chão. A magrinha que tinha um demônio cantando no coral também, saiu correndo, 6 homens não segurava. Eu olhei no meio da multidão, e eu fiquei esperando, eu não tomo lugar de autoridade, mesmo que, amém? Tem que honrar. Eu olhei na direção do povo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jovens possessos ao mesmo tempo. E quando eu olhei na direção do diácono José, um olhinho falando, o que eu faço? Eu só abençoo e deixo vocês com o demônio? O que eu faço? O diácono José olhou para mim assustado, que ainda não tinha visto aquilo, e fez assim. Era o sinal que eu precisava, pastora Rose. Falei, agora já era. Aí quando eu olhei de novo, o dirigente do culto ficou possesso. Uma igreja que não cria no Espírito, não cria na unção, não cria na presença, os demônios reinavam. Chamei o Edinaldo, vem cá, tu começou isso, agora tu vai me ajudar. E começamos a ministrar, demônio por demônio. Começou a haver uma expulsão em massa naquele lugar. E aí eu tomei gosto, né? É besteira, querido. É perigoso, pastor, só disser, deixa Deus te usar.
Eu não tenho um relógio, eu não vim nem com relógio por causa disso. E começou a fluir uma glória naquele lugar. E toda hora eu olhava para o diácono José, ele estava sorrindo. E, é claro, parece que ele que suportava tudo naquele lugar e estava feliz. E fluiu. E todos os demônios foram expulsos. Amém? De forma poderosa. Para resumir a história. No final, de que eu me certifiquei, não sentia a presença de nenhum mais no demônio, discernimento de espírito não ativava mais. Aí eu perguntei, quem hoje deseja ser cheio do Espírito Santo? Aqueles jovens todos libertos, e mais quem estava acompanhando e ajudando, saiu correndo para frente. E aí começamos a ministrar agora o batismo com o Espírito Santo. Os demônios saíram, ficou um lugar vazio, agora o Espírito vinha para preencher, governar. Todos batizados no Espírito. Queridos, foi tão forte que eu estava assim na frente e eles ficavam se apertando, amém? E falando em língua e caindo no chão. Foi um avivamento. Quando acabou, eu olhei no relógio, estava dando 11h40 da noite. E o diácono José morto de feliz, coitado. E terminamos a missão aquela noite, por causa da unção do Espírito Santo. Pastor, minha casa está cheia de demônio e eu expulso e não vai embora. Não, querido, não bata de frente com o demônio assim, não. Encha-se do Espírito Santo e deixa que o perfume da unção se encarregue do resto. Quem entendeu? Onde tem alguém cheio do Espírito Santo, enfermidade não governa, demônio não governa, escassez não governa, o Espírito governa. Amém? A minha casa está precisando de mais oração. Não, está precisando de alguém ungido pelo Espírito Santo, para que haja salvação, cura, milagre, poder de Deus. Amém ou não amém? E essa noite pessoas sairão ungidas desse lugar, perfumadas com a unção do Espírito Santo. Eu posso sentir o cheiro dele aqui. Apóstolo Paulo nos ensinou que aquele que tem o Espírito carrega o bom perfume de Cristo. Esse perfume é a unção do Espírito Santo. Esta unção gera alegria, poder de Deus. Amém ou não amém, igreja preciosa? Diga obrigado, Jesus. O ministério do Espírito está aqui. E aquele que crê, verá a glória de Deus. Ok, Senhor Espírito Santo. Ele nos chama agora ao momento, a segunda parte, amém, da ministração. Fique de pé agora. Eu quero convidar somente aqueles que, enquanto eu estava falando, em algum momento o coração acendeu, respondeu. Pastor, obrigado, querido, já ia pedir. Pastor Ivan, não parece com o pastor Lázaro? Ele veio me dar um abraço, eu pensei que era o pastor Lázaro, quase que é o pastor Lázaro, o senhor está aqui. Pastor Lázaro, nosso irmão em Foz do Iguaçu. Ele é bonito, não se preocupe, meu irmão. Elegante igual nós. O Espírito Santo tem uma obra linda hoje. Amanhã será mais forte ainda, mas hoje ele precisa dar início a algo. Quem hoje se sente convidado pelo Espírito Santo a ser ungido, venha aqui na frente. Toma esse lugar, venha, 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 venha. Venha, venha. Oh. Venha, 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 venha. Cadê os jovens dessa igreja, avivalistas? Vocês dois, você de vermelho, você de branco. Venha, 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 venha. Oh, rababassorroques. Como é o nome desse jovem? Regis. Regis ou Edis? Com R. A sede dele está me chamando muita atenção aqui. Ele vai beber. Ele vai fluir. Você vai pregar em unção e autoridade. Rabá, manai ketoroshi pia passou. Eu não sei se a igreja trabalha com grupo de oração, com célula, não sei, mas eu vejo ele liderando muitas pessoas numa reunião de avivamento. Aleluia. É seu irmão, pastor Marlos? Ele é ungido, é Davi aqui. Faça um fundo, está em que tom, Moisés? Está em que tom? Dó sustenido maior, vamos fazer um fundo. Inclusive é minha nota preferida, meu tom preferido para fluir. Às vezes eu arrisco cantando, né? Pessoas que vão ser curadas hoje. O Espírito Santo está me falando de caroços que vão desaparecer. Sim.
Espírito Santo está me falando agora que há alguém no meio de nós que está com uma dor, e essa dor aumenta na região da nuca. Quem é essa pessoa? Venha. Aplaude Jesus. Suba aqui, venha, suba. Eu vou trazer para frente todo mundo. Posso, pastor Marlos? A senhora me falou alguma coisa? Está sentindo dor aqui? A dor na nuca que aumenta. Feche seus olhos. Como é o seu nome? Olha que nome lindo, irmã Genesina. Fique de frente comigo. Ok, feche os olhos e diga: obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. O poder dele já está no meio de nós. Ela está sendo curada agora. O espírito de vida está sobre ela. Esse espírito de opressão está te deixando, irmã Genesina. É um espírito hereditário. Suga a vida, a vitalidade. Olha o espírito sobre ela. Toda vez que o Espírito Santo vem sobre alguém, ele extrai a melhor adoração que nós temos. E não fica só nela, está irradiando sobre todo mundo. Sinta, pastor, o cheiro da presença de Deus. Vem mais gente para ajudar, que eu acho que ela vai cair também. Ela não somente será curada, ela está sendo cheia do Espírito Santo, cheia da glória de Deus, cheia do poder de Deus. Seja curada agora. Fique de pé. Fica atrás dela, irmã. Levante as duas mãos. Santevai Adonai Kapaye Roshivash. Unja Espírito Santo. Romaya Cantoroshi que paz. A hora que eu entrei aqui, o Espírito Santo me mostrou sua vida. E ele diz: enquanto me adora no altar, eu cuido da tua casa, sou eu que vou resolver, diz o Senhor. Flua. Pante Adonai. Segurem ela bem aqui, não mexam nela mais, ela vai começar a estremecer. Há uma carga de unção nova. Um agrupamento angelical de adoração está entrando na casa dela agora. Flua a glória de Deus. Pante Adonai que toroshe papapá. Uau. Candoroshe paz. A unção despedaça todo jugo. Uau. Alguém no meio de nós, o Espírito Santo está falando, está sentindo dores nos pulsos, nas mãos, ossos. Suba cá. Meu Deus, Jesus vive. Jesus vive. Vem cá. Levante as duas mãos. O Espírito Santo é lindo. Todos aqui que serão curados também serão cheios. Seja curada, seja cheia do Espírito Santo, sejam ungidas para servir. Mais Fairou, Cantonar minha soul. Não conseguirei. Cadê o baterista? Baterista, vem adorar Jesus. Solte ela, filha. As tuas pernas e o tremor do teu corpo vai desaparecer agora. Seja curada pelo Espírito de vida.
O ministério do Espírito Santo entra em atuação a teu favor agora. 1, 2, 3. Ramayaroro shiriri cantala lava sororoshi. Derrama tua Shekinah sobre nós. Sobre nós, não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sua glória sobre nós. Vocês dois, viu, cara? Vocês dois. O espírito de depressão, de ansiedade se vai. Vida, vida, vida. Seja cheia, cheia, cheia. Eu vejo ela dançando, adorando, glorificando. Ela está. Traga ela. Vinha, você. Out! Levanta ela. Levanta ela. Uau! Levanta ela, tem mais. Uau! Fire! Alguém me ajuda. A glória está sobre ele. Você é servo fiel. Eu entrei na tua vida. Fogo! Seja abençoado. Roxocotorobaxiriabasa. Roma Maiara Bachororo.
Adore a Jesus, adore a Jesus, adore a Jesus. Adore a Jesus, adore a Jesus.